atenção que um candidato presidencial tem de ser, acima de tudo, republicano. O que é um candidato republicano? Um candidato republicano é alguém que pensa em todos os moçambicanos. Ou seja, pensa naqueles moçambicanos que votaram em si e também naqueles moçambicanos que não votaram em si. Porque é preciso ter a convicção de que nós temos um país que, e pelo menos pelo que foi dito, deveriam ter ido votar 17 milhões de pessoas, não chegamos sequer a 6 milhões de pessoas a votar. Então, há, se calhar, uma mensagem clara do eleitorado sobre a questão da confiança neste processo eleitoral, nos candidatos que foram presentes e tudo mais. E a primeira coisa que tem que passar é apregoar esta mensagem de paz, conciliação e unidade nacional. Mas como o Duma bem disse, é muito importante, é preciso também que a gente garanta que estes candidatos se sintam num ambiente de paz, harmonia e coesão social. O que parece-me que às vezes já acontece é que estas animosidades e certos comportamentos de candidatos chegam a agudizar porque, ao invés de garantirmos que tratamos-nos todos de forma igual, conforme diz o artigo 35, por vezes começamos a pôr candidatos de primeira, candidatos de segunda, e isto cria um problema para a questão da unidade nacional. Então, é importante que, se por um lado queremos exigir este decoro, este comportamento de paz, este comportamento de coesão social dos candidatos, é importante que todas as instituições envolvidas, os órgãos eleitorais, os órgãos que velam pela segurança pública, os órgãos que velam sobre a questão administrativa dos próprios processos, transmitam esta ideia de que estes candidatos devem ser tratados todos em pé de igualdade. Porque se nós, em algum momento, de forma institucional, tratamos candidatos de primeira e de segunda, só para dar um exemplo, não concordo com esta conotação ou uma espécie de quase criminalização de um candidato, porque praticamente é quase como uma espécie de sentença política dizer que um candidato é autor moral, ou seja, estamos a chamar um candidato presidencial de criminoso. Isto tem consequências, quer dizer, isto depois resvala para tal situação. Por um lado, um candidato tem de pautar pelo cumprimento escrupuloso do artigo 35, que é o respeito pelas instituições, o respeito pelas pessoas, a questão de garantir que somos todos iguais, tanto os que foram votar, como os que preferiam se abster e tudo mais, tem que garantir esta concórdia de paz e tudo mais, porque, como eu disse, o processo de competição, o processo de tudo mais, já passou. Ou seja, foi no processo eleitoral. Agora o que nós temos de garantir é que todos os moçambicanos se unam no mesmo propósito de garantir a paz, a tranquilidade e o desenvolvimento do país. Isto é que tem que acontecer. Mas também tem que haver colaboração das instituições públicas, ou seja, as instituições eleitorais, as instituições de segurança e tudo mais, têm de garantir que cada moçambicano é tratado de forma igual. Porque a partir do momento em que nós começarmos a tratar os moçambicanos de forma desigual, vamos sempre criar este clima de animosidade e de paz. Estamos num período em que temos que garantir que cumprimos que o processo eleitoral foi um processo eleitoral de todos os moçambicanos, daqueles com a capacidade de votar, e mesmo aqueles que não foram votar, se sintam tranquilos dentro deste processo e do espectro eleitoral. Então, apela-se aos candidatos presidenciais, todos. Eu não gosto muito de particularizar, porque a gente, quando particulariza, quase que endeusamos um e outro candidato. Isso é mau. Todos os candidatos fizeram papel, e falamos pelo menos dos 4 candidatos. Falamos do Daniel Francisco Chapo, falamos do Suf Mamad, falamos também do Dr. Simango e falamos também do Vanessa Mondlane. Na perspectiva de todos eles, tem de garantir que transmitam uma mensagem de paz, mas, acima de tudo, as instituições têm de colaborar.